Olá, boa noite, tudo bem? Sou a Aline Lourenço e em breve começaremos uma live abordando alguns assuntos como cidadania e valores dentro da educação. Teremos convidados conosco e peço que vocês aguardem, por favor. Comentem, enviem sugestões, mensagens serão muito bem-vindas, ok? Nosso muito obrigada. Até logo! Boa noite, Miriam. Seja bem-vinda. Tudo bem aí? Não. Alô? Funcionando? Ok? Olá, boa noite a todos. Programa Atitude Limeira, nossa transmissão, nosso bate-papo costumeiro a respeito de questões que dizem respeito ao nosso dia a dia. Daqui a pouquinho a gente vai ter um papo muito legal, muita informação, muita coisa positiva para você. E hoje a gente tem um convidado muito especial. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante do nosso bate-papo hoje. Boa noite a todos e sejam muito bem-vindos. Só para fazer um aquecimento, né? Só para aquecer, só para introduzir o nosso tema dessa noite. Bom, todo mundo já ouviu falar em valores. Eu vou comprar um carro, eu pergunto, qual o preço desse carro? Eu vou comprar uma casa, eu preciso saber qual é o valor daquela casa, qual é o preço daquele imóvel. Comprar uma blusa, um sapato, tudo tem um preço, tudo tem um valor. Agora, qual a diferença entre preço e valor? Tá? Preço eu pago por um objeto. Eu paguei, aquele objeto é meu, tá? Paguei o preço por ele. Agora, valor também são sinônimos. Porém, hoje nós vamos falar de outro tipo de valor. Aquelas coisas, aquelas situações das quais você não abre mão. Ah, eu trabalho, eu gostaria muito de ter uma casa, gostaria muito de ter um carro, mas eu não abro mão do meu sossego, não abro mão do meu descanso, eu não abro mão do meu futebol, não abro mão da minha novela. Ou seja, são algumas coisas, algumas situações que nós consideramos muito importantes para nós e das quais a gente não costuma abrir mão. Então, vamos pensar em algumas coisas
que para nós são importantes. O que seria valor para você? O que é valor para mim, de repente, não é tão importante para você. Por exemplo, algumas pessoas são vaidosas, certo? Então, elas consideram muito, muito importante chegar bem vestida, chegar que o sapato combine com o cinto, que combina com a bolsa, que combina com a cortina, enfim. São valores, tá? O que é importante para ela pode não ser para você. Você fala, poxa, mas por que uma pessoa gasta tanto dinheiro com coisas tão inúteis, coisas tão fúteis? Por quê? Porque ela tem uma outra linha de valores. Às vezes você pega uma revista especializada e você vê lá a decoração de uma sala, um lustre que vale muito dinheiro. Você fala, poxa, mas para que gastar tanto dinheiro com um lustre? Ou seja, aquilo para você não tem valor, tá? Para outra pessoa, sim. Agora, quando nós falamos de valores morais, de valores para nós seres humanos, algumas pessoas valorizam muita coisa, outros valorizam outras. Então, vamos ver alguns exemplos. Algumas pessoas valorizam muito o status. Ah, mas se eu não for a mais bonita da festa, então eu não vou. Se eu não tiver uma roupa nova para participar, eu não vou. Se eu não for a primeira a chegar a sentar na igreja, no banco da frente, então eu não vou. São valores. Tem coisas que são importantes para uns e para outros nem tanto. Mas todos nós temos a nossa escala de valores. De repente, você considera um valor a pessoa ter palavra. Não, se o José falou que ele vem, porque o José é uma pessoa de palavra. Ou seja, para você isso aí é um valor, tá? Ah, mas se eu falei que eu faço, então eu vou fazer. Por quê? Porque eu vou cumprir o combinado. Para você é uma palavra. Ah, eu falei que não, que faria determinado trabalho, mas eu estou vendo que eu não vou ter lucro, mas eu já empenhei a minha palavra e vou fazer, vou realizar esse trabalho. Ou seja, para você, a sua palavra tem valor. Então, nós temos a nossa escala de valores. Aquilo que é importante para um pode não ser importante para outros, mas todos temos nossa escala de valores. E também, um outro ponto que a gente ouve falar bastante é cidadania. Mas o que exatamente quer dizer cidadania? Está em moda, né? Ah, porque é cidadania daqui, cidadania dali. Vou tirar a cidadania italiana, ou seja, vou tirar um documento que diz que eu sou um cidadão nascido na Itália, embora não seja, mas por devidos fatores, aí determinados fatores, hoje eu consigo, a pessoa consegue tirar um documento de cidadania. Então, isso aí é um esquema. Porém, o que nós vamos falar hoje? O que é cidadania? Qual a tipo de cidadania que nós vamos comentar? Gente, é muito importante quando eu faço aquilo que deve ser feito. Então, para muitos, isso é cidadania. Vamos lá. Eu estou sozinho, ninguém está vendo o que eu faço. Porém, eu sei que é errado, então eu não vou fazer. Mas será que se eu pegar só um pouquinho, vai ter problema? De repente sim, de repente não. Por quê? Porque, na realidade, gente, o que importa é eu sei que eu estou fazendo certo ou eu sei que estou fazendo errado. E muitas vezes a gente critica, a gente tem problemas. Por quê? Porque a gente critica a corrupção, a gente critica os políticos. Porém, quando nós temos oportunidade, nós agimos como cidadãos ou nós também fazemos errado? Ah, mas será que se eu peguei, a moça me voltou, trocou a mais, será que eu preciso devolver? Tá? Cidadania não é meu? Eu não pego. Ah, eu estou sentado aqui nesse banco no ônibus, aquela senhora idosa está ali em pé, ou aquela moça com um bebê no colo, mas, poxa, eu estou tão cansada, eu vou ficar aqui sentado e ela que fique em pé. Tá, cidadania, gente. Ah, mas também aquela senhora que entrou no ônibus, ela sabe que ela não vai pagar a passagem, então ela não precisa pegar aquele ônibus. Ela pode muito bem pegar um ônibus num horário que está mais vazio. Cidadania, consciência. Ah, eu vou parar o carro aqui no meio da rua e os outros que esperem. Gente, nós precisamos exercer um pouquinho mais de cidadania. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho cidadania e valores.
dentro da nossa educação. Correto? É isso aí, Aline? É isso mesmo, Miriam. Vocês me ouvem? Tudo bem? É um assunto bem delicado, né? Porque são algumas pequenas coisas, mas que elas causam uma diferença muito grande no ambiente onde nós vivemos. Seja dentro de casa, seja dentro da escola ou dentro do ambiente de trabalho. Qual que é a ideia? Que a gente aprenda a fazer aquilo que a gente gostaria que fizessem pra gente. Então é importante sempre pensar nesse cuidado, pensar em situações como essa. E vai bem além. É um assunto que a gente sempre comenta em relação a respeitar o outro. Tudo bem, eu, Aline, não gosto desse estilo de música. Mas o que acontece? Eu não posso desrespeitar você que gosta. Mas eu também não posso fazer com que você ouça aquilo que eu gosto. Então existem os dois lados, né? Existem, a partir do momento que eu quero fazer com que você aceite tudo aquilo que eu gosto, eu estou faltando com respeito a você quando eu faço isso. E geralmente a gente acaba criando inimigos em situações que não precisam surgir, né? Que a gente sempre vai ter problemas no dia a dia. Agora, eu não posso criar mais do que aqueles que eu já tenho. Não é, do ponto de vista, um assunto bem delicado. Tudo isso para a gente conversar, né? É isso mesmo. O Lucas Dorigon também já está conosco. Boa noite. Alô, Lucas, tudo bem? Tá me ouvindo? Estou aqui. Estamos sim. Então, agora, já que a gente fez uma introdução, agora a gente vai fazer uma apresentação. A gente vai bater um papo e vamos nivelar, né? Meu nome é Miriam, sou presidente da Associação Atitude Limeira e a gente está fazendo esse projeto chamado Fórum de Educação para discutir alguns pontos ligados à nossa educação, mas são pontos ligados à educação nossa, no dia a dia. Não somente a educação convencional, a escola, mas a nossa educação do dia a dia, rotineira, a educação sua, a minha educação como cidadã, tá? Então, tanto o meu desempenho dentro de uma escola, dentro de uma instituição, quanto na rua, quanto com outras pessoas. Meu nome é Miriam, sou professora, leciono inglês particular, trabalhamos com português também, atuo nessa área, gosto do que eu faço, eu gosto de ser quem eu sou, fazer o que eu faço e estar onde eu estou. Realmente é uma coisa que eu gosto muito, me sinto muito bem fazendo o que eu faço. E tenho certeza que muita gente gosta da educação, abraça a educação de paixão, e são pessoas assim que vão participar desse projeto, vão estar conversando com vocês, conosco, a respeito de educação, da educação nossa de cada dia. Lucas, você pode se apresentar, por favor? Boa noite, pessoal. Eu sou o Lucas Durigon. Sou professor também, não de escola normal aí, né, de rotina, né? Sou professor de teologia, de informática e outros assuntos. Sou pastor evangélico, né? Sou empresário aí na área de informática, desenvolvo aí trabalhos juntos aos outros empresários, né? Escritor, temos aí alguns livros publicados, e estamos aí também, eu também gosto, Miriam, da educação, da área de poder compartilhar o conhecimento, compartilhar o que a gente tem de experiência com aqueles que desejam, né, ter um pouco mais de experiência. Gosto de aprender também, né? A educação é um processo contínuo, nós vamos aprendendo e passando para frente, aprendendo e passando para frente. Então, também sou apaixonado por isso, também gosto muito. E, enfim, estamos aí para compartilhar hoje juntos aqui, né? Alguma coisa que possa contribuir com aqueles que estão nos ouvindo. Então, boa noite a todos. Muita gente tem entrado em contato conosco e perguntado, né, se pode participar do projeto, como é que funciona, como é que faz para participar, e, enfim. Então, gente, a coisa é muito simples. Que tipo de educação nós defendemos, tá? Aqui, a questão não é Freire, não é Piaget, a questão nossa, qual será, gente? A educação
Quem sabe, ensina. Quem não sabe, aprende. O que eu sei, eu ensino. O que eu não sei, eu aprendo. É a educação simples do 6 vezes 8, tá? Nós precisamos aprender. Independente de ideologia, independente de partido político, a educação é soberana, ela precisa ser soberana, tá? Então nós aprendemos, ensinamos aquilo que é necessário, nós buscamos a informação e a partir daí nós decidimos se vamos seguir esse ou aquele partido político, essa ou aquela igreja, mas educação, ler e escrever, deixar de ser um analfabeto funcional e todas essas coisas que nós temos visto por aí, é direito de todos. A partir daí, você escolhe o seu caminho, mas você tem o direito de ter o conhecimento, de ter a informação. Nós precisamos mexer um pouquinho com esse esquema de alienação coletiva, ok? Exato. Sensibilizar o cidadão para que ele volte a raciocinar. É isso, Aline. Pode se apresentar, Aline, por favor? Boa noite a todos. Eu sou a Aline Lourenço. Eu atuo como neuropsicopedagoga na Aprenda Conosco. Tenho a graduação em Administração de Empresas e também a partir da docência para ensino superior, neuropsicopedagogia e metodologia do ensino de línguas. E aí o que acontece? A gente visualiza certas questões e sempre pensa em como conversar, como melhorar, como levar para outras pessoas, para que outras pessoas possam ter conhecimento daquele assunto e também crescer, aquilo que o Lucas falou, no sentido de ampliar os nossos aprendizados, que a Miriam também comenta bastante, que o que acontece? É um termo que a gente usa bastante dentro da associação, às vezes uma coisa que sobra para o João, falta para Maria. Então é sempre interessante que a gente saiba disso e possa compartilhar ou comentar com outras pessoas. E aí todo mundo cresce, todo mundo aprende, todo mundo consegue melhorar um pouquinho aquilo que ele já faz. E a gente entende que melhorar é sempre possível. Hoje eu faço de um jeito, eu sentei para conversar com o Lucas, sentei para conversar com a Miriam e a gente pensou em novas possibilidades. Amanhã a gente faz de outro jeito, a gente consegue ampliar aquilo que a gente já faz e melhorar sempre. E um ponto importante é a gente aceitar ouvir, né? Aceitar também correção. Porque hoje em dia, muitas vezes, a gente tem aquela reserva. Não, só eu sei o que eu estou fazendo e eu não paro para ouvir. E aí a gente sofre. Por quê? Porque nem sempre a gente sabe tudo, nem sempre a gente, quer dizer, nunca a gente sabe tudo, né? A gente sempre precisa de ajuda. Então, às vezes a gente vê uma coisa por um ângulo que pode ser totalmente diferente visto por um outro lado. É sempre bom pensar em ouvir os outros lados, as outras faces, para a gente conseguir chegar numa melhor resposta. Legal. Bom, Lucas, pode ficar à vontade. Não, é muito bom a colocação da Aline, né? Porque as pessoas hoje em dia estão assim, né? Parece que a rede social trouxe um pouco mais de intensidade àquela questão de que todo mundo se acha dono da verdade. Então, a gente precisa realmente ter aquela humildade de saber que, poxa, estou sempre aprendendo, né? Alguma coisa que eu já posso contribuir ensinando alguém eu faço, mas na maioria dos assuntos eu preciso de alguém que me ensine, né? Afinal, Sócrates ele dizia que, olha, tudo que eu sei, as pessoas perguntavam, né, Sócrates, diga-nos o que tu sabes, né? E ele respondia, tudo que eu sei é que eu nada sei. E parece que à medida que a pessoa mais aprende, ela vai tendo consciência de que o que falta aprender é muito maior, né? O que ainda resta para aprender, e nós não vamos conseguir em nossas vidas saber tudo, né? Todos somos ignorantes no sentido de ignorar, no sentido de não conhecer algum assunto, e nós somos ignorantes no sentido de ignorar um conhecimento em muito mais áreas do que aquelas que a gente domina, né? Eu, por exemplo, sou completamente ignorante em tocar instrumentos. Eu não sei tocar um violão, um pandeiro, um piano, um teclado, né? Tem muitas áreas do conhecimento que eu também sou completamente ignorante. E tenho a consciência de que não vou conseguir aprender ou conseguir domínio ou conhecimento
da maioria delas. É muita coisa, né, gente, né, que a gente tem aí para aprender. A gente escolhe algumas para dominar, outras para conhecer um pouquinho, e sempre nessa humildade que se alguém, né, conhece melhor do que eu em determinado assunto, a gente sempre ouve, né? A gente aprende. É isso aí, fantástico, Aline. Uma das questões, um dos grandes desafios do momento, e é o que esse fórum, esse projeto tenta minimizar, é o seguinte: de repente, você tem um sujeito que é formado em não sei o quê, vamos lá, pegar como exemplo aqui, tá? A Aline é graduada em administração, tem 3 pós-graduações, ok? Cada um aqui tem uma formação, cada um de nós atua numa área. Nós estamos em 3 pessoas aqui e cada um atua numa área, tá? Então, você tem alguém que tem uma formação acadêmica muito forte, você tem o Lucas, tem uma ótima formação acadêmica, atua na área de tecnologia e atua muito forte nessa área. Eu que sou da área de humanas, tá? Sou mais autodidata do que com formação acadêmica, porém, todos nós temos algo em comum. Nós temos interesse, tá? Nós temos interesse em melhorar o nosso ambiente, melhorar a nossa volta, melhorar a nossa qualidade de vida. E automaticamente, quando você melhora a sua qualidade de vida, você pode melhorar das pessoas que estão ao seu redor, tá? Vamos lá. Se a Miriam compra uma bolsa, isso não impede que a Joana compre uma bolsa também, porque na mesma loja que a Miriam comprou, existem mais bolsas, certo? Se o Lucas compra um computador, não impede que a Aline compre, porque existem outros computadores para serem vendidos. Então, a gente precisa primeiro perder infelizmente, essa cultura que veio dos tempos para cá, de que eu não tenho porque você tem. Tá? Então, ao invés de eu me esforçar para fazer o mesmo, para fazer igual, o que eu faço? Eu reclamo, eu brigo, eu quero quebrar tudo, mas eu não quero pagar o preço que o Lucas pagou para ter um computador. E também não quero pagar o preço que a Aline pagou para ter graduação e 3 pós-graduações. Eu quero simplesmente sentar e reclamar. Por quê? Porque é mais cômodo. Tá? É mais cômodo. E aí eu caio naquela historinha do TBC, tire o bumbum da cadeira. Ou você faz alguma coisa, se mexe, ou você vai passar a vida toda reclamando. Porque o mundo não vai pegar você no colinho, passar a mão na sua cabeça e dizer, coitadinho, precisamos fazer alguma coisa por ele. Tá? Nós vivemos numa das economias mais fortes do mundo, numa das nações mais poderosas do mundo, no 5º maior país do mundo, são 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Quer dizer, é impossível que num país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados não tenha 200 metros para que eu faça a minha casa, correto? Eu não consigo uma casa de 40 metros. Então, se eu tiver uma ideia um pouquinho mais ampla, da minha situação, do lugar onde eu vivo, eu vejo que eu tenho muitas possibilidades. Porém, eu estou me limitando, tá? Eu estou me limitando. Eu estou com a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, sou mesmo assim, e vou ser sempre assim, não é? Gente, não precisa ser assim. Independente da área que você atua, independente da sua profissão, você tem valores, você pode exercer a sua cidadania e pode ter a sua qualidade de vida. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, ok? Cada um dentro das suas aptidões, cada um dentro das suas habilidades, mas todos têm direito a um espaço. É isso, Lucas? Miriam, cada pessoa precisa encontrar, isso que você falou tem muito a ver também com a palavra de Deus, quando diz que cada um precisa exercer aquilo para o que foi designado, aquela que seria talvez o que alguns chamam de missão de vida, e dentro daquilo que a pessoa faz, isso nós olhamos num aspecto de formação, se eu me formei para uma determinada área, aquilo determina um pouco ali, direciona qual é a minha função de vida, qual que é a minha missão de vida, o que eu devo fazer. E dentro disso que eu devo fazer para encontrar o meu espaço também, eu tenho que procurar excelência, né, no sentido de eu tenho que fazer sempre o melhor, né?
Existe uma parábola na Bíblia que fala sobre os talentos, que cada um recebeu ali uma designação, um talento, e procurou desenvolver aquilo. Dois das pessoas que receberam desenvolveram bem, e uma não. E a cobrança estava justamente no fato de que aquela pessoa que não desenvolveu bem, ela não multiplicou o seu talento. E o que significa, né? Poxa, eu recebi uma formação, tá aí a Aline fez uma formação, a gente estudou, teve uma faculdade. Ah, mas eu parei nisso? Eu me contentei simplesmente com aquele diploma na parede de dizer, olha, me formei aqui, ou eu procurei ganhar experiência, ou eu procurei, né, fazer especializações, estudar um pouco mais, ou eu procurei aplicar aquilo da melhor forma possível na prática dentro da área em que eu atuo. Em tudo isso, sempre visando o bem da sociedade, aquilo, com o que eu posso contribuir para com a sociedade, né? A minha formação, a minha missão de vida, aquilo que eu faço, aquilo que é a minha atividade, que é o meu talento, que é a minha responsabilidade, como que isso contribui com o todo? Como é que isso contribui com a sociedade? Como é que isso contribui para o bem de todos? Né? Então, eu acredito que todos nós temos o nosso espaço, Miriam, e devemos conquistar o nosso espaço naquela questão também, dentro daquela visão assim, olha, se você fizer o seu melhor e realmente de coração, com amor, com um propósito, olha, eu faço isso com um propósito, eu sei o que isso significa, eu sei qual o significado do que eu faço para a minha vida e para do próximo. Então, automaticamente, o seu espaço ele é mantido, ele é um espaço ganho, certamente cada um tem um escopo de atuação, né? Há algumas pessoas no mundo que acabam influenciando com seu conhecimento e sua atuação vários países, o mundo inteiro. Outros atuam dentro do seu país, mas têm uma projeção nacional. Outros são designados, chamados ou levados a influenciar ali um grupo mais próximo da sua comunidade, mas talvez de uma forma mais próxima também, no sentido de interação pessoa a pessoa, né? E também de uma forma mais profunda e mais significativa, né? Então, por exemplo, nós podemos ter um presidente, um governador que com as suas atitudes influencia um país, mas eu não tenho contato com ele. Mas aquela pessoa que eu influencio, aquele grupo na minha classe, ou no meu bairro, ou na minha igreja, que eu influencio, o meu contato com ele, embora aquele grupo seja menor do que o grupo que um presidente influencia, que seria um país inteiro, aquele meu grupo é menor em quantidade, mas é mais profundo naquilo que eu posso contribuir, naquilo que eu posso oferecer, né? Então a gente tem que procurar o nosso espaço e com excelência, né? Entendendo que tem outro versículo que eu amo na Bíblia que diz que tudo quando você fizer, faça como se estivesse fazendo para Deus. Então, se eu for limpar um banheiro e pensar que, puxa, é Deus que vai vir usar o banheiro, eu faço o meu melhor. Se eu vou dar uma aula numa classe, puxa, Deus estaria aqui ouvindo, né? Não que ele precise aprender, mas se fosse para ele isso, eu dou o meu melhor. Né? Poxa vida, seja lá o que for que eu fazer, se Deus estivesse ali sendo o alvo, né, a pessoa que eu estaria ensinando, como é que seria o meu comportamento, né? Então, é sempre buscando o melhor no sentido de atuar e com amor, né? Todo mundo que faz forçado, seja lá qualquer atividade que for, acaba fazendo de uma forma empurrada, né? Acaba empurrando ali com a barriga, né? E acaba se tornando uma coisa desgastante. E eu acredito que, dessa forma, o nosso espaço, seja ele... É que quando a gente fala hoje em espaço, né, Miriam? Numa sociedade que visa fama, poder, dinheiro, a pessoa, às vezes, por exemplo, ela quer ter um grupo, um canal no YouTube, um grupo no Instagram, ou uma página no Facebook, aí elas ficam procurando lá, às vezes até com meios pouco produtivos, ela acaba procurando o quê? Eu queria ter 1.000, 2.000, 5.000, 20.000 seguidores, sendo que, de repente, para ela foi designado ali 80 pessoas para seguir, mas de uma forma um pouco mais profunda, de uma forma um pouco mais significativa, de uma forma um pouco mais aonde para aquelas pessoas a diferença faz realmente diferença, né? Mas no mundo que a gente vive, a busca pelo nosso espaço parece que nunca acaba, porque com 8 bilhões de pessoas disponíveis no mundo para serem alcançadas, dá a impressão que eu tenho que alcançar esses 8 bilhões, senão não valeu, né? Então, a busca desse espaço parece que não tem fim, parece que é infinita. Mas não é.
a gente encontra espaço naqueles que acabam se dispondo a ouvir o que nós temos para contribuir, né? E vice-versa, quando eu tenho que aprender também, eu busco daquele que pode me passar algo que seja significativo para a minha vida, né? E sempre buscando o melhor, né? Fazer o melhor, buscar o melhor, né? Como se fosse para Deus. Eu acredito muito nisso. E acredito muito que a qualidade nesse sentido ela é alcançada. É isso. É interessante que tem aquele ditado popular que diz o seguinte: canário do reino que acompanha João de Barro vira servente de pedreiro, né? Então não tem nada errado em ser canário do reino, João de Barro, servente de pedreiro. A questão é quem eu sou. Tinha aquela história que diz: você tem que saber aonde você quer chegar. E hoje, infelizmente, as pessoas, não é que elas não sabem onde elas querem chegar, às vezes o cara não sabe nem onde é que ele está, né? Está tão perdido no tempo e no espaço. Por quê? Tudo grande parte das coisas são facas de dois gumes, pode ser positivo ou negativo, dependendo da maneira como você administra. Rede social é um negócio muito bacana, muito interessante, a gente aprende muito, está aqui, estamos utilizando a rede social, então isso é uma coisa fantástica. Porém, nem tudo o que me é mostrado é real. Da mesma forma que a televisão, o rádio, o jornal, o que o meu vizinho conta, o que a minha cunhada me contou, o que a minha sogra falou, nem tudo que eu ouço é verdadeiro. Então, eu preciso aprender a avaliar as coisas que caem nas minhas mãos, porque senão eu vou viver em função de coisas que não são reais. Então, nós estamos citando aqui o quê? Aqui, especificamente, a Aline tem formação acadêmica, o Lucas tem formação acadêmica. Mas nós não precisamos exatamente só disso para nos tornarmos uma liderança, para nos tornarmos um educador. Existem pessoas que, independente da formação, exercem lideranças, são educadores, ok? Nós sabemos disso e essas pessoas são bem-vindas. A questão é o seguinte: o que nós orientamos hoje é, de repente, você faz um trabalho excelente, porém você não tem uma graduação, ok? O que é que vai acontecer? Você faz o trabalho, o sujeito que é graduado chega, assina e ganha um 0 a mais que você. É assim que funciona. Sempre funcionou e não vai mudar porque você não concorda ou porque eu não concordo. Então, você tem a oportunidade de fazer uma graduação, de ter uma posição melhor? Faça. Não desperdice seu tempo, não desperdice seu dinheiro. Agora, você não teve a oportunidade, isso não te diminui em nada. Isso pode diminuir o seu salário, mas não diminui o seu valor como ser humano, correto? Agora, seja você quem for, se você é engenheiro ou você trabalha no engenho, faça com excelência. Por quê? Porque você está fazendo alguma coisa, o Lucas falou, faça como se for para Deus. Faça como se fosse por você, como se fosse para você também. Isso aí fortalece a nossa autoestima. Quando eu faço um trabalho bem feito, eu fico satisfeita comigo. E o que a gente vê hoje? Muita gente insatisfeita consigo mesmo. O sujeito reclama a vida toda do trabalho, mas ele não muda de profissão. Tá? Então, você gosta ou você não gosta? Você quer ou você não quer? Eu quero ter o salário do engenheiro, mas eu não quero passar 5 anos estudando engenharia. Eu quero dormir hoje e acordar amanhã com 0 a mais no meu salário. Tá? Todo mundo quer, mas não vai acontecer. Vamos ser sinceros? Não vai acontecer. Você precisa pagar o preço para alcançar aquilo que você deseja. É isso, Aline? Isso, é bem interessante o ponto de vista que vocês trouxeram. Primeiro, agradecer os amigos que nos acompanham, o professor Nilcélio, que esteve conosco durante a semana, também nos acompanha, o Alisson também está mandando as mensagens aqui, e o professor José Roberto Toledo também. Nosso muito obrigado a vocês que também nos acompanham. E tudo isso é bem válido e é bem interessante esses assuntos que a gente comentou. Essa ideia do versículo, eu acho muito legal esse versículo que o Lucas trouxe, no sentido de
Sempre que a gente for fazer alguma coisa, tudo que é aquilo que vier à mão, aquilo que vier à nossa mão para fazer, para que a gente faça com muito capricho, muito cuidado. E aí eu entro com um assunto que a gente comentou na outra live, mas é sempre importante. As pessoas dizem, ah, não, eu só faço o que eu gosto. Como assim a gente só faz o que a gente gosta? Não tem como a gente viver fazendo apenas o que a gente gosta. Tudo aquilo que vier para a gente fazer, a gente precisa fazer com capricho. Não gosto de fazer? Não, não gosto, mas eu preciso fazer com cuidado, preciso fazer com capricho. Uma questão que eu comentei com uma outra pessoa por esses dias, no sentido de vida profissional mesmo. Eu preciso estar ciente, eu aprendi numa empresa na qual eu trabalhei, o meu gestor comentou o seguinte, Aline, a gente precisa deixar sempre a porta aberta, por quê? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Se eu precisar sair e tiver que voltar, eu vou ser bem recebida, eu vou ser bem-vinda de volta. Então é importante que eu deixe com que essa porta permaneça aberta, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Ah, a gente acha que vai estar tudo bem, vai ficar melhor, vai acontecer N coisas. Mas e aí, caso não aconteça, será que a pessoa me recebe de volta? Aí eu falo no sentido de amizade, no sentido de trabalho, no sentido de família, em diversos sentidos que a gente precisa pensar nisso. Né? Então é um assunto bem, bem sério, bem interessante, que muitas vezes a gente não valoriza. E são coisas básicas. Algum tempo atrás, conversando com uma pessoa, ela comentou, nossa, você lembra de tal fulano? Aí a gente, nossa, entendi. Mas você sabe se a pessoa começou a voltar às atividades dela depois de uma determinada situação. Algumas pessoas a acolheram e ela se sentiu melhor. E é uma coisa básica, porque a gente não percebe quem acolhe ou quem não acolhe. Às vezes até percebe, mas a gente não sabe que a gente pode acolher ou não alguém e fazer com que a pessoa se sinta melhor ou não. Isso dentro do ambiente de trabalho, por exemplo, eu trabalho atendendo as pessoas que vão até a minha padaria. Quando eu sorrio para o meu cliente, quando eu entrego o pão e converso com aquela pessoa, ela fica mais feliz, o meu cliente volta mais satisfeito. Algum tempo atrás. E a gente vê exemplos bem, bem claros sobre isso. E você vê que a pessoa está realmente satisfeita. Tudo bem, né? Hoje em dia a gente tem N fatorizar salário e tudo mais. Mas, além disso, a pessoa tem que ter dentro dela aquela ideia de fazer algo melhor, ou fazer com capricho, ou ser bem recebido. Da mesma forma, acho que vocês já foram até o supermercado, até a padaria ou em outros lugares e chegaram e foram bem recebidos. Então, o que você pensa? Por mais caro que seja aquele lugar, eu volto porque ele teve um melhor atendimento. Do que aquele lugar que foi bem baratinho, mas a pessoa não me tratou que nem cachorro, ou nem ligou para mim, ou alguma coisa assim. Então, a ideia é pensar. Aí a gente está falando de vida profissional também, né? Como ele, a família, a escola e tudo mais. Mas é sempre importante a gente pensar em tratar bem, em cuidar bem, em respeitar aquele outro que nos procura. E aí a gente começou a conversar, a ideia dessa live, a ideia desse projeto de hoje era apresentar um material que a gente tem disponível na associação para alguns projetos. E o Lucas também vai nos ajudar com esse material. O Manual Cidadania e Valores da Sociedade Bíblica do Brasil. E a gente fica à disposição, caso você conheça alguém que tenha interesse em receber esse material, pode entrar em contato conosco. E a gente vai conversando, por quê? Porque esses assuntos são importantes, muito importantes dentro do nosso dia a dia. Uma questão básica que a gente sempre vê, o trânsito. As pessoas dirigem, mas muitas vezes elas não estão realmente pensando tanto nelas quanto nos outros. E aí a gente vê brigas de trânsito que geram situações que não precisavam. Às vezes, nossa, isso custava tantos reais, ou nem fazia falta, ou nem... E eu fiz todo esse terremoto, todo esse transtorno por conta disso. E aí a gente acaba sofrendo com isso, né? Tanto questões de saúde, porque a gente não vive bem nem com a gente, nem com quem está próximo da gente, e continua sofrendo, né? A gente amplia um problema que já era bem grande. Bom, alô? Tá ouvindo? Tá. Tá com som? Tá com som.
Bom, Estamos gente, aqui. Estamos aqui. quando nós falamos em cidadania, em valores, e mesclamos isso com a educação, por quê? Porque, queira ou não, essas coisas estão todas interligadas. Muitas vezes você fala para alguém, poxa, não fala dessa forma. Fala, mas eu não sei, com alunos já aconteceu várias vezes. Você diz, olha, mas você não pode tratar as pessoas desse jeito. Aí ele vira para você e fala, mas eu não sei tratar de outro jeito, professor. Tá? Aí você fala, poxa, mas por que é que vocês brigam na escola? É porque a gente briga em casa, do jeito que a gente faz em casa, a gente vem e faz aqui. Então, muitas vezes você nota que a resposta não é irônica, tá? Ela é natural. Ela é natural. Então, o que é que nós sentimos? Aquilo que para você sobra, muitas vezes para um outro faz falta. Então você fala o seguinte: ah, mas eu não vou participar de projetos, eu não faço esse tipo de coisa, porque não tem nada que eu possa ensinar. Tem sim, tem muita coisa que você pode ensinar, tem muita coisa que você pode colaborar. E é claro, se você é graduado, se você é pós-graduado, mestrado, doutorado, pós-doc, mais ainda. Mas nós cidadãos comuns, podemos fazer muito pelas pessoas que estão à nossa volta. Podemos fazer muito por nós mesmos. O que está acontecendo hoje? A pessoa não abandona só o marido, não abandona a mulher, não abandona os filhos. A pessoa se auto-abandona, correto? Isso aí é uma coisa muito séria. O que acontece? Aí você diz assim, você tem que amar o seu próximo, gostar do seu próximo como de você mesmo. Mas eu não gosto nem de mim, como é que eu vou gostar do outro? Você tem que respeitar o outro do jeito que você gostaria de ser respeitado. Mas eu não me respeito, como é que eu vou respeitar o outro? Tá? Então, nós temos que buscar essas essências. Gente, eu gosto de mim como eu sou. Claro que eu gostaria de me parecer com a Naomi Campbell ou sei lá com quem. Porém, o que você tem na mão hoje não é pouco, não é porcaria. Vamos nos cuidar. Vamos cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa mente, cuidar da nossa alma, cuidar da nossa vizinhança, das pessoas que nos querem bem. E hoje eu estou me abandonando e, consequentemente, eu abandono a todos ao meu redor e eu transmito esse abandono, tá? Transmito esse abandono. Então, a gente precisa retomar aquele lance de convivência responsável, tá? E um pouco de cidadania, valores, educação, vai ajudar bastante. É isso, Lucas? Olha só, Miriam, você estava falando de cidadania e de como que isso deve nos preparar e preparar o ser humano, né, num processo educacional para a vida, né, preparar para o dia a dia, contribuir também com umas pessoas sabem umas coisas, outras sabem outras, naquilo que a gente falou logo no início, e cada um dá a sua contribuição em benefício do todo, em benefício da sociedade. E eu estava lembrando uma coisa, né? Estava até conferindo aqui no meu artigo, na minha lista aqui do meu blog. No dia 9 de agosto, tem um artigo programado para sair, que uma coisa que eu tenho falado há muito tempo, já publiquei até no antigo Jornal de Limeira isso, que eu sou a favor da volta daquela aula, não sei se vocês lembram, de educação moral e cívica nas escolas, né? Não sei se vocês lembram dessa matéria, eu tive, né? Ela na escola. Só que é interessante quando a gente reflete sobre educação moral e cívica. E cívica é uma palavra sinônimo de cidadania, né? Algo, ensinar cidadania é o mesmo que ensinar civismo. O problema é que quando essa matéria era dada nas escolas na minha época, onde eu estudei, basicamente, em educação moral e cívica se ensinava sobre guerras, heróis de guerra, revoluções que aconteceram, as pessoas que morreram, enfim, que eu me lembro assim vagamente, eram basicamente falar sobre datas da história do Brasil, né? Mas, dentro do conceito da terminologia da palavra educação moral e educação cívica, esse material, por exemplo, que a Aline apresentou, eu tenho aqui, tenho lido ele, estudado, tudo mais, ele está muito mais de acordo com a terminologia, né? Eu há muito tempo defendo, quando eu tenho oportunidade,
de que nas escolas, além do português, da matemática, da história, da geografia, a escola devia ter lá um dia, né, uma aula, dentre todas essas aí, uma aula, com essa matéria meio abrangente. Então, num dos dias, a Aline até citou aqui questão do trânsito. Então, num dos dias, uma educação para o trânsito, né? Já pensou, puxa vida, se uma criança desde o pré-primário, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, que ela não tenha, não o ano inteiro dessa matéria, mas um dia da semana, onde educação moral e cívica, um dos assuntos seria a parte do trânsito. Educar para o trânsito, Aprender que ela não pode ensinar discutir na rua. ensinar princípios básicos de civilidade com os outros no trânsito, de respeito. Você é pedestre, você atravessa na faixa de pedestre. Não adianta exigir que o carro te respeite se você quer atravessar fora da faixa do seu pedestre, que é o seu direito pedestre, né? E o direito do pedestre também, desculpando interromper, não atravesse a rua olhando o telefone celular, gente. Enfim. Quantas vezes você tromba com o pedestre, você está a pé, o cidadão vem a pé, ele tromba com você porque ele está olhando o telefone e não olha do lado. Esse é um fenômeno mais recente, né? De uns anos para cá, a questão do celular, né? Mas, assim, quem tem direitos também tem deveres. Então, poxa vida, não é porque o pedestre é o mais frágil do processo do trânsito que ele não tem também as obrigações dele. Então, ensinar uma criança desde pequena que não se entra em confusão no trânsito, né, mas que tem que respeitar para poder ser respeitado. Um exemplo, né? A lei do trânsito diz que o ciclista ele tem direito ali a 1 metro da guia da calçada na faixa de trânsito para, independente se está pintado ou não uma ciclovia, independente se tem pintura, ele tem 1 metro. Mas aí você vê também grupos de ciclistas que põem 4 bicicletas uma do lado da outra e quer ocupar a faixa toda. E o carro não pode passar. Então, quer dizer, Anda na contramão. tudo isso. Se eu quero respeito, eu tenho que respeitar, né? Nessa mesma ideia da educação moral e cívica, usando o termo antigo, mas numa nova roupagem, numa nova ideia, poxa vida, ensinar sobre ecologia, sustentabilidade, sobre nós precisamos cuidar do nosso planeta, precisamos cuidar da natureza, é um outro assunto necessário nisso, né? Sobre o respeito às pessoas, respeito à diversidade, essa noção básica de que para respeitar o outro tem que me respeitar primeiro, como a Miriam disse. Isso, de novo, na Bíblia, é amar aos outros como a si mesmo. É impossível amar ao próximo se eu não souber me amar, se eu não me aceito, se eu não me respeito a mim mesmo, se eu não me valorizo. Primeiro, eu tenho que me valorizar para que os outros também o possam. Isso também é um princípio cívico, né? Eu vou também exigir que o governo cumpra suas leis e faça a sua parte, se eu minimamente me respeito como cidadão, me respeito como ser humano para poder cobrar. Então, numa aula dessa, numa escola, Aline, se fosse de uma forma oficial, gostaria muito que as escolas implantassem isso como uma aula oficial, né, por semana para as crianças, ao longo daí de 9 anos do fundamental, mais 3 anos do médio, mas que os assuntos fossem se intercalando, né? Trânsito, um assunto interessante também que as pessoas tinham que parar e pensar nisso, é a cultura da paz, né? Resolver questões com diálogo, resolver não na base da pancadaria, não na base da ofensa, né? E nós temos tantos assuntos que estão neste material que nós temos da Sociedade Bíblica, mas também outros. Ali aborda 8 assuntos, mas tem tantos outros. E isso poderia estar sendo abordado, isso poderia estar sendo trabalhado de forma contínua, como uma gotinha, né? Cada vez um pouquinho. Nós participamos juntos da questão de um conselho antidrogas em Limeira. Está aí outro assunto a ser abordado em cada faixa etária, em cada época, de acordo com a linguagem, né, própria para aquela época, né? A própria questão de empregabilidade, de responsabilidade para o trabalho, para a vida profissional, né? As crianças às vezes estão ficando despreparadas. A outra questão que nós temos pouca orientação é na área financeira. As pessoas não têm noção, né? Elas entram em tantos problemas, né? Porque gasta mais do que ganha, porque não sabe lidar com coisas básicas do seu próprio dinheiro, coisa simples, gente, né? Não estou falando ninguém se tornar aqui investidor de bolsa, não.
magnata de Wall Street, não é isso, não. A pessoa, às vezes, tem coisas simples que falta de noção e acaba Aquela sofrendo. relação do que tem a receber, contas a pagar, contas a Coisa simples, receber. Aline. Sim, Você sabe que no uma dia a dia. vez, uma pessoa, Aline, ela me procurou e ela estava com dificuldade porque o que aconteceu? Ela era um funcionário de uma firma e a firma dela passou uma fase muito boa e de produção, e aquela pessoa que era da produção já fazia 8 meses que fazia hora extra, 2, 3 horas extras por dia, todo dia. Aquilo acabou gerando um ganho extra bom no salário da pessoa. Ela acabou incorporando isso no seu salário. E aí, já estava lá, fazia 6 meses, 4 meses, que já estava sendo chamada todo dia para hora extra. O que essa pessoa fez? Ela fez uma dívida, uma parcela, pensando na hora extra, né? Contando com aquela hora extra. Ela fez lá uma conta lá, fez lá um financiamento. E só que aí a firma parou de chamar para hora extra depois de um tempo, né? A pessoa não tinha mais, depois ali de um... Ficou um bom tempo, acho que ficou uns 8 meses, se eu estou bem lembrado. Só que depois acabou. E a pessoa tinha contado com aquele dinheiro como se fizesse parte do salário. É uma atitude simples, mas, poxa, a pessoa tem que entender. Uma coisa extra você usa para coisas extras. Pega esse dinheiro que você está ganhando extra, põe na poupança, ou então junta ele para fazer uma viagem diferente com a família nas férias, fazer uma viagem para um lugar diferente. Mas você não pode contar com aquilo a longo prazo, porque a qualquer momento acaba e a pessoa pensa que é de um jeito. Coisa simples que precisa algumas pessoas às vezes entenderem, aprenderem, né? E a escola deveria ser um momento também. Eu acho que essas coisas são muito mais ensinadas em casa, devem ser muito mais ensinadas em casa, mas a vantagem da escola, do ambiente escolar, é o processo de sistematização do ensino. Ou seja, imagina que toda semana, aquele horário, né, a segunda aula de quarta-feira, a criança vai estar aprendendo, entrando em contato com esses temas, de forma sistemática, toda semana, né? 1 ano inteiro, 2 anos inteiros, 9 anos inteiros, e aí ela vai, então, tendo o civismo dela, a vida cívica dela, a consciência cidadã. Outra matéria para se ensinar nisso daí é sobre política de uma forma na idade de cada um, né? O que é voto, qual o direito, qual o dever, não política partidária, não política de ficar mostrando na escola ideologias e ideias de um e de outro partido, não é isso não. É a noção política, né? Que você tem o direito de escolher, deve fazer isso com consciência, é uma responsabilidade grande. Então, são tantos assuntos que, para nos tornarmos um cidadão, nós precisaríamos estar preparados e preparando a geração que está vindo, que está gastando o tempo dela, né? Infelizmente, a Miriam também já disse aqui hoje que a internet é muito bom, mas tem muita porcaria. E aí, se nós não damos um certo direcionamento para essa situação toda, é normal que crianças, adolescentes acabem gastando seu tempo com muita porcaria na internet, né? Que não vai acrescentar nada naquilo que elas precisariam ouvir. E a escola e esse processo educacional aí complementar, vamos chamar assim, é essencial, né, para formar o cidadão, a imagem do cidadão, para que na adolescência, na juventude, esse cidadão esteja muito mais preparado para enfrentar suas responsabilidades, né? Eu creio que isso é importantíssimo. É interessante também, o Lucas, você começou a comentar sobre a questão financeira, tá? Um dos objetivos, ou um dos principais objetivos da Associação Atitude Limeira hoje é trabalhar, fortalecer o profissional autônomo, tá? E o microempreendedor. Então, uma coisa que a gente precisa aprender, que nós precisamos aprender, é o seguinte: eu recebi hoje, não quer dizer que eu receba sempre, tá? Então, vamos entender isso. Vamos pegar alguns exemplos. Uma diarista, certo? Ela vai limpar uma casa, limpar um escritório, ela recebe aí, pelos seus serviços, em torno de 120 a 150 reais dia, ok? Não é todo profissional que recebe isso por dia, ok? Então, se a gente fizer a conta, uma pessoa que recebe 150 reais dia, e se ela trabalhar de segunda a sexta, eu conheço diaristas cujos filhos estudam aqui conosco e realmente vivem uma vida com qualidade, ok? Certo. Por quê? Porque 150 reais por dia, ela trabalha de segunda a sexta e está
com a vida equilibrada. Porém, a maioria delas não se enquadra nesse perfil, ok? Por que não se enquadra? Porque a pessoa acha que dinheiro picado você não faz nada. Tá, não é bem assim, gente, não é bem assim. Você conhece um pedreiro, você conhece um pintor, e independente da profissão, todo mundo que contrata um pedreiro tem problemas para pagar. Por quê? Porque é um profissional caro, tá? É um profissional caro. Aí você está assistindo a televisão, está lá, choveu, não sei o quê, choveu bastante, desbarrancou, caiu o barraco do sujeito, vai entrevistar. Meu amigo, o que é que você faz? Eu sou pedreiro. Aí você fala, poxa, mas o cara é pedreiro e fez a casa num lugar que desbarranca. Peraí, vamos fechar essa conta, ok? Ou também tem aquele cidadão, aquela diarista, que se ele receber R$ 50 na quinta-feira, 500 ou 5.000, na terça ele não tem nada. Por quê? Ele fez o churrasco, ele pagou a cerveja para a galera, ele convidou todo mundo para a casa dele que ia ter uma festa. Aí na quarta-feira ele está com a luz cortada, ele está com a água lá pendurada e está pedindo ajuda. Fala, poxa, ninguém me ajuda e aqui as coisas estão difíceis. E você fala, poxa vida, mas não estou entendendo, não dá para entender. Gente, o que é isso, tá? Precisa ter noção administrativa, noção de economia. É o que o Lucas falou, eu não preciso investir no Wall Street, não preciso estar na Avenida Paulista, mas eu preciso aprender a viver dentro das minhas possibilidades. Quando eu ganhar 100 mil, eu vou ter um padrão de 100 mil. Por enquanto, tá? Eu não ganho. Então, eu vou ter um padrão dentro das minhas possibilidades. Ah, mas todo mundo tem um iPhone. Legal, você precisa de um iPhone? O que exatamente você vai fazer com esse iPhone? Se for para ficar olhando sextou, sabadou e mandando, compartilhando vídeo, o que você tem daí sobra, ok? Ah, mas eu tenho direito. Direito você tem. Agora, você não tem outras prioridades? É isso que nós precisamos observar. Agora, o Lucas colocou bem que a escola poderia, pode, deveria, deve entrar nessa história, tá? E passar esse tipo de informação. Por quê? Porque isso aí ajudaria muito. Porque a gente só aprende alguma coisa sobre economia se você faz a opção por uma faculdade. Mas até lá você já quebrou muito a cara, correto? Agora, quando a gente fala de um profissional autônomo, de um pequeno empreendedor, que geralmente não chegou a fazer uma faculdade, então, quer dizer, o cara aprende por tentativa e erro, né? Tá? Então, muitos dos dissabores que ele passou, ele não precisaria passar se ele tivesse aprendido. Agora, a escola deveria colocar, sim, mas para se mudar a estrutura da nossa educação, Deus queira que eu esteja errada, mas vai tempo, tá? Vai tempo, correto? Então, qual que é a ideia desse fórum, gente? É despertar no cidadão comum, nas lideranças populares, a sensibilidade para essas questões e iniciarmos nós essas mudanças, ok? Você que é um líder dentro da sua igreja, você que é um líder na associação do seu bairro, você que está aí no seu salão de beleza, você que é um formador de opinião, ok? Independente do número de pessoas que você influencie, comece a passar informações positivas, tá? De repente, eu falo, mas ninguém ouve. Beleza, um ouviu e aplicou. Ajudou. Tá? Ajudou, começou a mudar. Um sobrinho seu que muda de vida, um irmão seu que consegue adquirir a casa própria. Gente, isso aí é, assim, fantástico, ok? Eu faço, o Lucas faz, a Aline faz. Se nós, cada um fizer um pouquinho, nós começamos a mudar essa sociedade de baixo para cima, porque de cima para baixo é difícil, é difícil, tá? Então, você que é um líder popular, independente da área que você atua, sensibilize-se para isso. Ah, mas eu não sei. Sabe, o pouco que você pensa que é pouco, para o outro vai ser muito. Porque tem gente que não tem a menor noção disso. O cidadão morre de velho, tá? Trabalhando. Quanta gente você já conheceu que falou assim, nossa, eu ganhei tanto dinheiro, se eu tivesse aproveitado, eu já não estava assim. Quantas vezes você já ouviu isso? Tá? O que faltou? Tudo bem, faltou orientação, faltou informação, faltou conhecimento. Tá? Existem outros fatores? Sem dúvida que existem, mas esses são os fatores que a gente pode fazer alguma coisa.
Aline, fala um pouquinho. A questão profissional hoje. A pessoa entra pelo currículo e é demitida pelo comportamento. É isso? É isso. A gente preparei alguns conteúdos para os meus alunos recentemente. E aí a gente percebia que muitas pessoas têm um excelente currículo, têm excelentes formações, só que as pessoas têm algumas dificuldades, talvez, algumas questões comportamentais. Então, por exemplo, eu trabalho com o Lucas, mas eu não consigo me relacionar com o Lucas. E o Lucas é o meu gestor. Então, o que acontece? Nossa, todo dia eu brigo com o Lucas, todo dia a gente tem algum tipo de problema assim. E o que acontece? O meu perfil seria excelente para atuar dentro daquela empresa, mas a gente não consegue ter um bom dia de trabalho. E isso tem sido muito comum dentro das empresas. As pessoas dos departamentos de RH comentam. As pessoas, elas têm essa questão, essa dificuldade no relacionamento. E acaba se tornando um problema, porque talvez o problema não seja o Lucas, mas seja eu. Então, nessa empresa eu vou ter problema, na outra empresa eu também terei problema, e por onde eu passar. Ou seja, eu não consigo me recolocar no mercado. Nessa empresa eu fui demitida ou eu pedi para sair. Na outra empresa eu saí ou fui demitida. Chega uma hora que as pessoas olham, mas Aline, qual que é a questão? Por que você não para em lugar algum? Eu vejo que você tem qualificações, mas eu não consigo enquadrá-la, não consigo colocá-la para trabalhar. Então é um assunto muito sério, por quê? Porque a gente acaba sofrendo com isso. Eu penso, por exemplo, enquanto profissional. Não é da vontade da pessoa passar por diversos lugares e não ficar em lugar algum. Mas é algo que a gente pode melhorar, pode pensar em como corrigir. Então, por exemplo, eu não aceito que ninguém pegue a minha caneta, eu não aceito que ninguém sente a minha mesa. Então, são alguns comportamentos que acabam tornando o meu ambiente de trabalho mais difícil. Então, é sempre importante, uma coisa que a gente sempre comenta, a única certeza da vida tem que ser a mudança, ou é a mudança, né? Eu sei que as coisas, de uma forma ou de outra, elas vão mudar. Então, eu preciso estar preparado para que essas mudanças ocorram e preciso ter um perfil flexível para que eu seja aceito em todos os lugares que eu passar. Em todos é exagero, mas em grande parte deles. Por quê? Porque é a história da porta lá. Eu preciso deixar a porta aberta para que, se eu precisar voltar, ou permanecer, né? Então, um assunto muito sério que a gente tem visto bastante seria essa questão comportamental. Da mesma forma, eu não consigo me relacionar, eu também não consigo aceitar que os outros me ensinem. Acho que vocês já viram aquelas pessoas que falam, não, eu já sei, eu já fiz, pode ser do meu jeito, e eu não paro para ouvir outras pessoas. Então, isso dentro de uma empresa também acaba se tornando complicado. Por quê? Porque não tem somente a Aline, a gente tem mais um monte de pessoas e todas essas pessoas precisam ter atenção e às vezes elas têm mais razão do que eu. Então, às vezes a gente precisa baixar a bola, baixar a cabeça, sentar para ouvir. Por quê? Porque senão a gente acaba levando o problema para onde a gente vai. E a ideia é que existem, claro, profissões que nos fazem mudar com uma certa frequência. Mas ainda é sempre importante pensar na questão do equilíbrio. A gente comenta sempre, a diferença entre remédio e veneno é a dose. Então, a partir do momento que eu mudo com uma certa frequência, ou não me apego, ou não me prendo aos lugares, acaba se tornando um problema também, né? Então, hoje eu mudei, mas eu ainda respeito, tenho aquele contato, aquela proximidade, o networking, fiz amigos. Pode ser que amanhã eu tenha como conversar, tenha referências, é uma coisa. Agora, a partir do momento que eu saio, não me preocupo pelo caminho que eu percorro e chego num lugar onde talvez a gente sempre chega, talvez, em lugares diferentes ou inesperados. Mas como foi esse caminho? Como foi a construção desse caminho que a gente passou? É sempre importante pensar por isso também. A gente fala sobre a questão dos relacionamentos dentro das empresas, no sentido de, eu não trabalho com a Miriam, ou eu não consigo me relacionar com a Miriam dentro do ambiente de trabalho. Ou, por exemplo, essa questão de ouvir, aceitar ajuda.
Um outro ponto também sério é a questão da flexibilidade cognitiva, vamos pensar por esse lado. Por exemplo, eu entrei numa determinada função, assumi um cargo, mas tem algumas outras atividades que precisam ser feitas além daquilo que eu fui contratado. E eu penso, nossa, mas eu vou fazer isso? Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas pensam assim e elas não fazem. Então, é um outro ponto com que acaba se tornando um problema, né? As pessoas não aceitam, talvez, mudar de área ou fazer outras coisas. Então, a gente pensa, por exemplo, a gente fala do mercado hoje. Existem certas facilidades, mas a gente não está podendo abusar, né? Talvez seja interessante que a gente tenha cuidado, esteja preparado para isso. Então, por exemplo, Lucas, Aline, você pode visitar aquele cliente, você pode entrar em contato com aquela pessoa, você pode me passar informações sobre tal assunto? Claro. Por quê? Porque eu não sei como está a situação e em casa as contas estão chegando, né? Aquela história. Vence sempre como um boleto. O boleto sempre vence. Então a questão é como estão os seus boletos? Ah, eu estou podendo fazer graça é uma coisa. Agora não é todo mundo que está dentro dessa realidade a ponto de fazer graça. Não, no caso eu não. Então o que eu faço? Então, tudo bem, vou fazer isso, vou buscar resolver da melhor forma possível. Como que a gente pode solucionar essa questão? Porque muitas vezes acontece, as pessoas levantam problemas e não querem resolver esses problemas. E aí é onde a gente sofre dentro do ambiente profissional, porque sempre vai ter problema. Mas a questão estou disposta a resolver ou eu quero aumentar esse problema? Alguns assuntos bem sérios e saem muitas pesquisas em casos de demissão, em casos de recolocação profissional. Por que isso acontece? São alguns assuntos bem interessantes para se pensar. Isso tem a ver um pouco com educação emocional, né, Aline? Inteligência emocional, né? Sim, Lucas, também. como as pessoas reagem a isso, né? Por exemplo, como eu recebo uma crítica ou um elogio, como que eu reajo a isso? E é algo muito sério hoje, porque por conta dessas questões de tecnologia, ansiedade, ou estar fechado, ou algumas questões que já existiam, muitas vezes as pessoas não conseguem controlar isso tudo. Mas é importante que a gente pense nisso, por quê? Porque é algo sério, é algo que vai fazer com que a gente continue ou que a gente realmente pare. Eu ouvi uma crítica, então vou sentar em casa, vou chorar, vou abrir mão do emprego, vou abrir mão do curso, de todas as coisas. Eu vou continuar sofrendo, vou continuar lá para trás. É aquela história, só vai fazer crítica quem não está fazendo nada, né? Então eu preciso realmente, serviu. Aquilo que serviu, eu considero, tento corrigir e melhorar. Agora, aquilo que não me traz resultado positivo, eu ignoro. Um amigo, acho que até é interessante, ele trouxe a ideia da esponja. Não sei se o Lucas conhece. A gente é como se fosse uma esponja. A gente tem que absorver aquilo que for positivo, aquilo que não a gente deixa escapar. Porque senão a gente vive louco. Né? Então, é um assunto muito sério, a questão da inteligência emocional e todas essas outras visões comportamentais. E, querendo ou não, elas influenciam na nossa vida profissional. Sem dúvida. Bom, gente, é interessante que quando a gente fala em educação, a gente entra na área de comportamento, como nós falamos, cidadania, valores, tudo isso está muito ligado. Então, não tem como eu trabalhar uma questão sem trabalhar as outras, tá? O cidadão, ele é formado por várias, como que a gente vai dizer aí, por várias características. E o que ocorre, gente, uma coisa que eu preciso entender é o seguinte: de repente, ninguém é obrigado a seguir o que o Lucas fala, o que a Aline está falando, o que a Miriam fala, o que o pai fala, o patrão, o padre, o empregado. Não, ninguém é obrigado a ouvir ninguém. Porém, se eu não ouço, eu sou o maior prejudicado. É isso que eu preciso entender. Uma vez uma pessoa me disse uma coisa bastante interessante. Falou, quem não ouve sugestão, quem não ouve conselho, quem não ouve informação, ouve, coitadinho. Por quê? Porque foi a sua escolha, tá? A nossa vida, ela é feita de escolhas. E quando eu não decido,
queira ou não, eu já decidi. Eu decidi ficar para trás. Por quê? Porque o mundo não vai me esperar, ok? Então, de repente, eu crio minha filha como se ela fosse uma princesa. Só que ela não é. O Brasil não é uma monarquia. Então, quando ela chegar na escola, ela não vai ser tratada como uma princesa, porque ela não é. Quando ela estiver no ambiente de trabalho, ela não vai ser tratada como uma princesa, porque ela não é. Quando ela se casar, ela não vai ser tratada como uma princesa, porque ela não é. Agora, ela está preparada para isso? Eu a preparei para isso? Não. Não. Vamos lá. Não, mas os caras são machistas, porque o machismo daqui, o machismo dali. Gente, quando eu falo isso, muita gente fica brava. Mas, geralmente, o machista é criado por uma mulher. Então, como é que você está educando seu filho? Ok? Como é que você está educando seu filho? Ele está preparado para amanhã a namorada dele chegar para ele e dizer não quero mais? Ele falar tudo bem, virar as costas e vir embora? Ou vai virar número de estatística? Gente, nós precisamos nos sensibilizar, precisamos acordar. Por quê? Porque a vida é para valer, tá? E a gente está vendo muita coisa assustadora por aí que não precisaria acontecer. Então, Atitude Limeira, Fórum Educação, Desafios da Nossa Educação. Nosso muito obrigado a você que esteve conosco. Esse papo vai longe, o Lucas vai voltar aqui para conversar com a gente, né, Lucas? Com toda certeza, tá? A Aline sempre aqui com essa maior força, com a dedicação toda aqui. E a gente com esses bate-papos que vão continuar até o mês de agosto. Então, você que tem interesse em conversar conosco, sem ódio, tá? Sem ódio. Você que tem interesse em conversar conosco, sem ódio, sem ideologia. Aqui nós conversamos sobre educação. Esse é o nosso foco. Então, você que sabe da importância da educação para nós, para os nossos filhos, para os nossos amigos e inimigos, participe com a gente, serão muito bem-vindos. Lucas, muito obrigado por ter participado conosco. Seu tchauzinho, seu boa noite para a galera, por favor. Valeu Miriam, valeu Aline, valeu pessoal que está aí acompanhando, obrigado. Foi muito bom a gente participar aqui esse momento juntos e conte comigo, Miriam, conte comigo, Aline. Eu nunca tinha usado essa plataforma, me atrasei um pouquinho aqui para configurar a câmera, mas depois que a gente pega o jeito também, já aí vai numa só, né? Espero poder participar com vocês de novo aí. Eu acho que a evolução natural desses fóruns, Miriam e Aline, seja talvez, a gente estava falando hoje a importância da gente fazer o que a gente pode para passar o conhecimento, né? E a evolução natural dos fóruns é talvez esse espaço aqui se tornar um espaço de educativo, né? Um dia, em vez de um fórum, a gente preparar uma aula sobre essa questão financeira, a gente, em vez do fórum, preparar uma aula e talvez, Aline, debater já nesse assunto dos temas do livro, né? Muito bem. Preparar, de repente você prepara uma aula nessa área que você falou hoje de comportamento no ambiente de trabalho, para que as pessoas, eu sei que é a sua área de especialização, para que as pessoas, ao procurar emprego, não caiam em armadilhas, e de repente a gente divulga isso, vamos ter um fórum ali, uma aula, um tema que vamos debater esse assunto, né? Eu posso contribuir em algumas áreas aí de teologia, essa área mesmo financeira. Na igreja eu costumo dar um curso de finanças de vez em quando para as pessoas entenderem, né, esses aspectos e outras coisas também, né? Eu acho que vai ser muito legal e conte comigo. E muito obrigado por hoje, tá? Por esse convite, pela disponibilidade. Eu queria só pedir, eu não sei se esse chat que está aqui é para todos ou para todos os participantes. Eu achei o botãozinho agora do chat privado, Lucas. Você mandou, eu estava olhando aqui, o que é essa luzinha? Ficou uma bolinha aqui, eu não só vou clicar. Aí eu queria mandar, se eu puder. Eu mandei um link de um artigo sobre educação, depois quem quiser acompanhar. E eu queria pedir autorização para mandar um link também daquela área que eu comentei com vocês de cursos de informática. Posso deixar aqui no chat? Claro, pode sim, tem esse chat público aqui, né? Você achou o chat? Então, estava ali, eu não sabia se era para todo mundo que queira. Eu vou deixar aqui para quem quiser, tá bom? Sim. Tem ali parte do treinamento de informática. Que saiu no privado ainda, coloca de novo na outra janelinha, por favor. Saiu o quê? Errado? Saiu no privado, veio no fechadinho ali, ó. Abre o comentários. Tá. Agora que eu vi lá em cima. Achou? Olha aí.
Aí sai Agora que eu vi lá em cima. visualizar. A única coisa que não tem área para digitar aqui no meu comentários. Não está aberto para digitar, mas tudo bem, tudo bem. Lucas, sim. Se você preferir, você pode mandar para a gente, porque isso aqui vai ficar no nosso canal. Aí a gente coloca também. Eu mandei no privado aí, porque na área de comentários não tem espaço para digitar, não está aberto para mim. Né, para digitação. Se tem, nós não achamos. Também não conhecia essa plataforma, novidade para mim. Eu mandei os dois no privado aí. Qualquer coisa, depois puderem repassar. Mas eu agradeço, gente. Obrigado, Aline. Obrigado, Miriam. E quem sabe aí, te volta outras vezes. Estou por aqui, gente, à disposição. Boa noite para todos. Aline, seu tchau, por favor. Muito obrigada pela presença, muito obrigada pela companhia, Lucas, Miriam, muito obrigada pelo convite. E acho que a gente conversou bastante hoje, né? E é isso que o Lucas comentou, que a gente está começando na plataforma, então ainda algumas coisas em aprendizado. E essa mãozinha que vocês estão vendo é a Sofia, que está aqui juntinho também. Nossa, muito obrigada e boa noite a todos. Valeu, Lucas. Muito obrigado pela força de sempre. Valeu, Aline. Tudo de bom. Aprenda conosco, nos apoia. Inglês para conversação, português, redação, matemática, aulas de reforço escolar e concursos. Atendimento neuropsicopedagógico e agora também com a ferramenta da Lego Education, noções de robótica. O telefone é o 3011-2120 e o 988-394458. Uma ótima noite para vocês, muito obrigado e continuem nos acompanhando que tem novidade por aí. Valeu, gente, obrigado, até a próxima.